aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje vamos falar bastante sobre as eleições de 2022 e sobre diversos aspectos. Vamos falar de Bolsonaro e o PL e as movimentações para a construção de uma grande bancada na Câmara e no Senado em 2023. Vamos falar das últimas peripécias do Moro, porque agora apareceu um amigo banqueiro do Maynard com as propostas bastante estranhas que o Moro aí pode levar à frente. O que também é estranho foi a matéria que saiu ontem na imprensa, que estão desenterrando o passado obscuro do ex-juiz, falando do Alberto Youssef, falando do Banestado e de outras coisas, quero comentar aqui com vocês. E também vamos falar sobre redes sociais. Hoje não tem como correr, a gente sabe que as redes sociais são importantes, serão importantíssimas para as eleições de 2022 e temos aí, movimentações no TSE, Ministério Público Federal, a imprensa como um todo, PL 2630 das fake news, CPMI das fake news. A imprensa ontem, inclusive, ganhou reforço até do New York Times. Aquela matéria que você vê que com certeza saiu da cabeça de algum jornalista brasileiro. Ele ligou, cara, faz a matéria desse jeito porque envolve aquela conspiração do núcleo bolsonarista com Steve Bannon. Enfim, você é tão cansado de saber. E uma coisa, né? A gente tá falando aqui de imprensa. Eu não sei se a imprensa toda é vendida, mas eu sei que parece que dá para comprar um espaçozinho em alguns jornais, pelo menos na Veja, no Globo e na Folha de São Paulo. Assim, saíram nos últimos dias algumas matérias dos chefes do João Dória, que inclusive os próprios grupos dizem, essa matéria é do patrocinador, a gente não se responsabiliza pelo conteúdo. A gente vai falar sobre isso, tem mais algumas coisinhas, tem umas coisas até do Guga Chakra, a gente vai começar o vídeo aqui hoje. Acho que dá tempo de falar do Pacheco, vamos falar do Onyx. O Onyx saiu do governo, não saiu, enfim. Vamos começar aqui e vejam só. Ontem o Brasil recebeu uma notícia ruim, né? Infelizmente, o governador petista lá do Piauí ficou doente. A doença aí que tem que ficar em quarentena 2 semanas. E aí vai ficar lá na Escócia, né? Em um hotel de luxo 5 estrelas. Você vê aqui a informação do G1, do dia 11 de ontem, né? Tá aqui, ó. Governador do Piauí, Wellington Dias, testa positivo. O gestor deverá ficar em quarentena no Reino Unido por um período de 14 dias. E aí a Elisa, ela fez questão de fazer essa montagem sensacional com a postagem do Guga Chakra. Quem lembra da viagem da comitiva de Bolsonaro para os Estados Unidos, onde o Queiroga ficou doente? Naquele momento, o Guga Chakra veio todo, espivitado. Veio todo assim, oriçado. Quem vai pagar as 14 diárias de hotel 5 estrelas aqui em Nova York para ministro da Saúde fazer, a quarentena? Será com dinheiro público? E ele colocou em risco outras pessoas na ONU? Ontem ninguém viu o Guga Chakra falando nada do governador petista, nada. Se calou, se acovardou. A Elisa diz, oi Guga Chakra, sabe nos informar quem vai pagar as 14 diárias de hotel 5 estrelas na Escócia para o governador petista, sabe? Será com dinheiro público? Ele colocou em risco outras pessoas lá na COP26? E aí o Guga Chakra sentiu. Foi lá falar com a Elisa, oi Elisa, faço as mesmas perguntas que fiz sobre o ministro da Saúde. Será o contribuinte que pagará as diárias do governador? Colocou em risco? Aí fez aqui, porque não fez lá na tua página principal, colocou lá, fez matéria, deu escândalo. Porque agora é PT, né? O PT pode. Agora, porque tem que ser cutucado para falar. Espontaneamente você não vai dar chilique, né? Porque o PT pode. Essa é a imprensa brasileira. E a Elisa faz isso aqui, mais outra montagem para responder o Guga, e ele desapareceu. Depois desse ele desapareceu, viu que deu ruim. Ele tá lá, oi Guga, você não fez a mesma pergunta. Você respondeu ao meu questionamento. O questionamento dos gastos do ministro no seu Twitter foi imediato, após a notícia circular, enquanto o questionamento do governador não foi espontâneo. E ocorreu muito tempo após a notícia. Ser imparcial, amigão. Você vê, com a questão da comitiva de Bolsonaro do Queiroga, aconteceu no dia 21 de setembro. Saiu a matéria às 9h52 da noite, às 9h58, 6 minutos depois, o Guga Chakra já estava dando chilique. Ontem, o governador petista, que o Guga Chakra estava protegendo e finge que não, sai às 2h10 da tarde e ele só responde ao questionamento da Elisa após cutucar ele às 8h37. É grande piada, é hipocrisia. É o palco da hipocrisia aqui. Guga Chakra, Rede Globo.
A gente não espera nada diferente disso. E falando da hipocrisia, olha só isso daqui. Ah tá, para a campanha do Moro teremos voluntários. Na campanha do Bolsonaro é gabinete do ódio, robôs, milicianos e o escambau. Minhas esperanças renasceram quando ouvi o plá do Moro. Lucas Mendes comentou para o antagonista o discurso de Sérgio Moro e se ofereceu como voluntário na campanha presidencial. Você vê, né? Qualquer um de vocês que ajuda o governo está passível de ser perseguido pela justiça sobre acusações de que você compõe um gabinete do ódio, que você é um robô, sabe? Você é um miliciano digital que está destruindo a democracia brasileira. O do Moro não, o do Moro é voluntário. Voluntário. Trabalha de graça. Renato pergunta, né? Lucas Mendes, o âncora do Mamata Connection, se ofereceu gratuitamente para trabalhar na campanha eleitoral antecipada do Marreco. É o Brasil justo para os amigos do Maynard. E nesse aspecto, mais uma vez, olha como a imprensa noticia isso daqui. Aqui é para vocês ficarem com raiva, sabe? E com um pouco de inveja. Após filiação, Moro sela acordo com ativistas em redes sociais. É ativistas. Não é miliciano, não é blogueiro, não, é ativista. Olha que nome bonito, né? Mas que nome bonito. Depois de se filiar ao Podemos, nesta quarta-feira, Sérgio Moro se reuniu com ativistas de redes sociais na casa da presidente do partido, deputada Renata Abreu. A conversa foi animadora para Moro. Se isso daqui fosse Bolsonaro se reúne na casa de quem quer que seja, com pessoas das redes sociais, não saía mais, assim, não precisava nem pedir um Uber para ir embora. Porque a Polícia Federal ia passar lá e ia prender todo mundo. Todo mundo. Mas o Moro pode. Participaram da reunião Renato Sela, do Vem Pra Rua, Cássio Franzói, do Patriotas pelo Brasil. Os dois grupos somam quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais, com forte atuação no impeachment da Dilma, nos protestos em apoio à Lava Jato. Essas organizações apoiaram Jair Bolsonaro em 2018 e romperam com o presidente. Também estavam presentes à reunião o Santos Cruz. General Santos Cruz, aquele que participou ativamente tanto na construção como durante, a primeira fase da CPMI das fake news, inclusive utilizam a base de material que os deputados Felipe Barros e Caroline de Tone perguntam: general, isso daí é do Ayan? Foi o Ayan que lhe deu? Não sei. Foi o Carlos Afonso, que é o nome? Não sei. Foi quem então? Foi uns amigos. Gaguejando, que amigo? Depois a gente vê. E desconversou. Usavam o mesmo material do Ayan em sua apresentação. Sérgio Moro, Luciano Ayan, MBL, Gentili, tá todo mundo junto. Todo mundo junto em 2022. E aí, só para relembrar, uma postagem antiga do rapaz, a prisão de radicais que, a pretexto de criticar o STF, ameaçam explicitamente a instituição e seus ministros, é correta. A liberdade de expressão protege opiniões, mas não ameaças e crimes. O debate público pode ser veemente, mas não criminoso. Moro acha que vocês são criminosos. E aí, quem viu o vídeo de ontem, aquela fala de Moro sobre a imprensa, que não, ninguém vai mais desrespeitar a imprensa. Ou seja, ninguém... Assim, a tradução a gente sabe. Ninguém pode mais questionar o que a imprensa vai falar. Ai de quem apareça questionando a imprensa brasileira. Aí, beleza. Aí, vê só. MBL desiste de protestos contra Bolsonaro. Notícia interessante essa daqui, porque, planejados para ocorrer no feriado da Proclamação da República, agora dia 15, o MBL aí, desistiu. Kim Kataguiri deu entrevista ontem para o site Congresso em Foco e falou que as manifestações não estão mais na agenda do movimento no curto e no médio prazo. Segundo o Kim Kataguiri, a baixa adesão aos processos realizados em 12 de setembro influenciaram na decisão. Olha o que ele diz. A gente viu que não tem clima para mobilização. Não tem clima, No fim, isso pode beneficiar mais o governo do que atrapalhar. Não tem clima. Não tem ninguém. A terceira vez não tem apoiadores. Não tem ninguém para colocar na rua. Não tem ninguém. Sabe? Só tem voto nas pesquisas.
do Vox Populi, né? Que botou Lula com 45%, Bolsonaro com 21%. E é de você que duvide. É assim, ó, a cada 2 brasileiros, um vota no Lula. Você que anda na rua, no dia a dia, você que interage com pessoas, é esse o cenário que você vê? A cada 2 pessoas que você conversa, uma espontaneamente vota no Lula. Você pergunta qual é o seu candidato? O Lula. O Lula. Lula 2022. Não dá, né? Não força a barra. Não força a barra. E aí, veja só, o Luiz Camargo mandando aqui um salve para a galera da Terceira Via. Amoedo, MBL, Mamãe Falei, os liberais já divulgaram essa conquista? Será que é por isso que estão desistindo de criticar o governo mais uma vez? O governo reduziu mais de mil normas trabalhistas para apenas 15. Isso é reduzir o tamanho do Estado, isso é desburocratizar. Gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre a indústria do judiciário. A indústria do judiciário, uma coisa que eu estava ouvindo, comentei rapidamente ontem na plataforma roxa. Veja isso daqui, você tem 1000 normas. Imagine o trabalho que você não tem com 1000 normas. Aí são várias coisas. Imagine você adequar a sua empresa para seguir as 1000 normas, dá tudo bonitinho. Imagina o compliance que você tem que aplicar na sua empresa. Você tem que ter um corpo jurídico, sabe? Contadores e tudo mais. Você gasta dinheiro com isso. Quanto mais simples, menos mão de obra, né, de serviço você precisa contratar. E quanto mais normas tem, maior a possibilidade também de você infringir alguma norma e precisar disputar na justiça para provar que você é inocente. Vai guardando isso daí que a gente vai chegar em um ponto maior. Eduardo traz aqui essa mesma postagem da Isto É, só que traz com outras palavras, mas eu quero dar destaque a outras coisas que o Eduardo Bolsonaro também falou. Ó. Durante o governo Bolsonaro, a gente já teve MP da Liberdade Econômica, Marco Legal das Startups, independência do Banco Central, reforma da Previdência, nova lei de falências, lei do gás e agora consolidação do marco regulatório trabalhista infralegal. Só para começar e muitas outras coisas. Ele botou aqui o saneamento? Não botou o marco legal do saneamento. Para mim, ainda é um dos mais importantes de todos, é o marco legal do saneamento. Então, se a gente for citar, tem inúmeras coisas. Guarde essa informação na mente. Ontem o Onyx foi exonerado, só quero aqui avisar, porque teve gente que falou, meu Deus, o Onyx saiu. Você viu que a própria imprensa não fez muito alarde, porque, cara, não é nada demais. Onyx, ele só saiu para resolver algumas coisas ligadas às emendas parlamentares e vai voltar. Simples assim. Só tirou férias para poder voltar a atuar enquanto deputado. Tá lá, ó. Onyx foi exonerado há pouco, em edição extra do Diário Oficial da União, assinada por Bolsonaro, mas deve retornar ao cargo em breve. Deputado federal licenciado, ele deixou o ministério temporariamente para cuidar das suas emendas parlamentares na Câmara. Elaboração do orçamento, não te esquece que eu sou deputado federal, eu tenho que cuidar da minha base eleitoral. Eu saio todos os anos nesse período para fazer as emendas de orçamento, as individuais e as de bancada. Daqui a alguns dias eu volto. Semana que vem eu tô de volta. Explicou o Onyx para a própria revista Veja, lá pro pessoal do Radar. E aí vejam só, 1000 normas que desapareceram. 1000 normas que desapareceram. E ontem eu fiquei até assim, eu fico meio triste quando eu vejo que às vezes o senso de importância que eu tenho de algumas coisas que acontecem, algumas pessoas não compactuam. Não que eu seja assim um cara que tem o maior senso de importância de tudo. Só que isso aqui eu acho que é muito importante. Muito importante. Não sei se vocês sabem o que é easter egg. Easter egg é um termo utilizado, é um termo em inglês, óbvio, que é utilizado para descrever o seguinte: você coloca algumas pistas pelo caminho de coisas que estão por vir em um futuro, sabe? Você, por exemplo, você faz um filme que naquele filme você coloca uma coisinha ali que você fala, opa, já é uma deixa para, sei lá, filme da Marvel adora fazer isso, né? Coloca ali uma coisinha no filme da Marvel, super-herói, que você sabe que, pô, deve ser o segundo filme, o terceiro filme. Você vê ali uns easter eggzinhos. E o Maynard, ele basicamente fez isso. Ele deixa no ar algumas coisas que são perigosíssimas. Complicadíssimas, no mínimo, para ser muito gente boa com ele. A matéria se chama Os Novos Eleitores de Moro. O Renato faz algumas perguntas, que é o seguinte, ó. Será que o banqueiro amigo do Maynard passeou pelo caso Banestado? Que tipo de propostas e acordo tal amigo sugeriria?
algo que o beneficiasse ou algo visando o bem-estar do Brasil? E, por fim, uma matéria afirma que Moro teria uma máquina de perseguição no Congresso. O que é que foi escrito? Perceba que tem umas palavras que o Renato fez questão de destacar. Essa aqui é a matéria, vamos ver ela assim tamanho maior para a gente poder ler juntos. O temor do mercado financeiro, segundo meu amigo banqueiro, é que Sérgio Moro, por ter mandado um monte de parlamentares para a cadeia, não tem apoio necessário no Congresso Nacional para aprovar as reformas da economia. Você vê que o Maynard ele gosta de um banqueiro, né? Será que é por isso que ele, antigamente, né, aceitou ser sócio da Empíricos, vendeu parte do grupo jornalístico dele? Será que é por isso que o Maynard adora soltar matérias e depois se gabar que a bolsa subiu e desceu? Não sei. Desde ontem, meu amigo banqueiro está pronto para votar em Sérgio Moro. Ele está pronto também para participar de sua campanha com propostas. Mas o ex-juiz da Lava Jato tem de demonstrar que será capaz de costurar acordos com os congressistas sem recorrer ao escambo mais obsceno, uma especialidade de Jair Bolsonaro. Como é que ele pode fazer isso? Com uma espécie de compliance do Congresso Nacional que elimine as ilegalidades do passado e crie um novo código de conduta daqui para frente. Novo código de conduta daqui para frente. Eu vou sair daqui, eu vou entrar só agora aqui, ó, na imagem. Na imagem. Você viu? Vê um cara, banqueiro, mercado financeiro, com propostas e amigo do Maynard. Que tipo de proposta você acha que esse cara vai fazer? Propostas visando a melhoria do Brasil ou a tentativa de criar, né, o controle, na verdade, o controle para um grupo de pessoas sobre questões ligadas à economia, para uma reforma econômica. Toda vez que você altera qualquer tipo de lei, você cria novas leis, você faz modificações, as pessoas têm que voltar a estudar. Isso tudo tem uma máquina por trás. Pensa o seguinte, você faz uma atualização tributária. Aí faz um novo código tributário, palestras para discutir aquilo ali. Aí o cara faz um livro, aí o cara está dando palestra, tem um curso de atualizações e tudo mais. Imagina o mercado que isso não gera. Imagina você poder estar na vanguarda disso, ser um dos caras que ajudou na construção do texto da proposta. Quando isso daí começar a rodar, você vai ser basicamente um consultor, um auditor, você vai ser procurado por empresas e tudo mais. Olha o mercado que é aberto, né? Tudo aí. Depois ele vem, né? Costurar acordos, aí vem compliance, é uma espécie de compliance, sabe? Costurar acordos, código de conduta. Basicamente está falando que Moro pode se juntar com outros congressistas para basicamente refundar o Congresso brasileiro. Tentar criar um código que vai mudar a forma como o Congresso interage, sabe? Entre si, entre eles, para conseguir avançar com as coisas ou não conseguir avançar. Porque não pode fazer mais política como o Bolsonaro faz. Como o Lula faz, acho que o Moro também não quer fazer. Pelo menos ele disse que não. Como é que o Moro vai fazer política? Através de um compliance do Congresso, seria o quê? Vai chamar os congressistas e falar, ó, galera, tem um negócio bom, bacana. Os advogados de todo mundo aqui vai gostar. A gente vai fazer isso daqui, vai fazer essa reforma. Já tem algumas ideias do banqueiro que a gente pode fazer isso daqui. Isso. A gente mexe no mercado que no final do dia vai cair tudo na nossa mão. Quando tiver que judicializar alguma coisa, a gente vai conhecer todos os meandros da lei. Tudo assim a gente vai fazendo aqui por dentro para já tentar ajudar escritório X, Y, e a gente vai criar, sabe, a nossa turma. Nos governos passados, tinha um rapaz que a primeira letra do nome dele é C. Esse rapaz até tá bastante na mídia agora, né? Diz que tá rolando, disse aí que até o pessoal vamos ver, de uma comissão investigatória lá que estava tendo no Senado não quis saber muito desse cara, mas no Rio Grande do Norte parece que estão atrás dele, né? Petista, ministro da Previc. O que é que você acha que um petista faz na frente da Previc? Uma autarquia que lida com criação de regras sobre fundos de pensão. Eu estava ouvindo esses dias como é que funciona, sabe, para você se registrar e você poder operar em fundos de pensão. Basicamente, ainda que você se considere independente, você ainda assim tem que estar ligado a um grupo, e hoje basicamente só tem 2 grupos. Imagina todo o trabalho, porque qualquer problema que tem, precisa de um advogado, vamos fazer, cadê para sua empresa entrar? A sua empresa tem que ter, sabe,
Por exemplo, ISO 9001, ISO não sei quem, certificado FSC. Pronto, tem que ter mais ou menos isso daí. Então você tem que se adequar ao compliance, isso, aquilo, outro. Imagine todo esse mercado do judiciário brasileiro que gira. Só aproveitar, eu falei ontem na plataforma roxa, não tem a mesma quantidade de visualização. Eu estava ouvindo os valores que foram movimentados durante a CPI da pandemia, assim, gente pagando por habeas corpus, pagando assim por escritório de advocacia. É uma coisa assim assustadora. Assustadora. O que eles estão fazendo com a Prevent Senior? O quanto de dinheiro a Prevent Senior já não gastou só com a Meu amigo, é uma coisa assim que você fala, é pesado. É pesado. Brasil, meu amigo, quando entra na política, o buraco é muito mais embaixo. Muito mais baixo. E aí, sobre propostas, né? O Moro deve vir com várias propostas. Ele deve vir como senador. Uma delas, com certeza, vai ser lutar contra o seu direito de se defender. Carlos Bolsonaro nos relembra aqui, né? Uma fala do Moro que foi repercutida pela própria Globo aqui no G1. Talvez eu pudesse ter me insurgido mais, diz Moro sobre política de armas de Bolsonaro. Em entrevista à Globo News, o ex-ministro da Justiça falou sobre a discordância com o presidente sobre o decreto que facilita a posse de armas no país e do arrependimento por não ter contestado mais a medida. E sobre arrependimentos, olha só. Durante o depoimento de Sérgio Moro, ele falava o seguinte, leia a íntegra do depoimento de Sérgio Moro à Polícia Federal. Apenas uma vez, Bolsonaro solicitou a revogação da nomeação de Ilona Zabor para o Conselho Nacional de Política Criminal do Ministério da Justiça, órgão consultivo, grava isso. E que o declarante, após relutar, dessa vez ele relutou, concordou em aceitar a solicitação. Ele não queria revogar a nomeação da Ilona Zabor. E o Moro na época falou, mas só um órgão consultivo, ela só vai dar opinião, Na época teve essa entrevista aqui. Moro disse que lamentava, mas o presidente não sustentava a escolha na base dele, diz Ilona Zabor. Quem a convidou para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária? Quem me convidou foi o ministro Sérgio Moro. Ele me mandou um e-mail no dia 22. Dizia que eu seria suplente num primeiro momento, mas que suplentes e titulares seriam ouvidos igualmente. Olha só, como é que já começa. Vai ser igualmente. Vai ter a mesma força de um titular. E que esperaria a primeira oportunidade para me tornar titular. O ministro Moro havia falado com o presidente Bolsonaro antes de convidar você? Não sei, acho que não. Eu, os integrantes do Igarapé, participamos de vários conselhos na área de segurança, no governo do estado do Rio de Janeiro, Prefeitura de São Paulo, até na iniciativa privada. Há muitos anos, sou conselheira da Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Em geral, ministros e secretários têm toda a liberdade para escolher conselheiros. Tais conselheiros costumam vir de todos os setores, com visões diferentes, diversas maneiras de ver o mundo. Dá trabalho, mas é assim que a gente constrói, olha só o final, boas políticas públicas. E aqui a gente volta na indústria do judiciário. Não é só questão de habeas corpus, tudo, mas regras, compliance. É só um órgão consultivo. Só vai dar pitaco. Ela tá lá só no órgão consultivo. Que é um pitaco que esse órgão consultivo dá? Isso aqui foi lá antes do Moro sair. Ele foi criticado na época. Ministério da Justiça, mais uma medida do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, que está bem ligadinho com o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Quem lembra? Mais uma medida para evitar o contágio no sistema prisional. Sem poder receber visitas, os presos vão conversar virtualmente com os parentes. Que é o quê? Os tablets. Dá os tablets. São esses conselhos que criam essas políticas públicas. Não, olha só, a solução da política pública para a gente lidar com os detentos é dar tablet. Vamos dar tablet para eles. Tablet. Jogar joguinho. Ligar pelo Skype, para seus amigos, tudo mais. Mandar um zap. Tá entendendo? Vai, é nessa brincadeirazinha besta, nessas propostas. O que é que você acha que o amigo banqueiro do Maynard, né, vai sugerir pro Moro? O que é que você acha que o amigo banqueiro do Maynard vai sugerir pro Moro?
Esse negócio de compliance, meu amigo, toda vez que você vê essa palavra, compliance, bote a mão no bolso e certifique que sua carteira ainda está lá. Certifique-se e deixe a mão no bolso para ninguém pegar. Mas beleza, vejam só. Ontem a imprensa também fez uma matéria que me deixou até surpreso sobre o Moro. A gente sempre acaba falando do Moro porque, cara, não tem como deixar de falar. E você vê que a gente vai discutindo sobre vários temas que, sabe assim, desdobram outras áreas. A gente vai, nunca pensei em estar falando isso daqui, né? Como o judiciário se movimenta, assim, não em termos do poder público, mas até, né, escritório de advocacia e tudo mais. Mas enfim, ontem o Congresso em Foco me fez essa matéria. Fiquei surpreso. Documento Moro, os fantasmas que assombram o ex-juiz. Só que de trazer aqui esse slide e o próximo, são basicamente 3 temas, mas é o seguinte, ó. A única certeza é que o fragmentado e difuso bloco conhecido como Terceira Via se assanhou com a possibilidade de ver Moro nas urnas em 2022, alguém que eles consideram fazer parte do bloco dos moderados e ex-apoiadores de Jair Bolsonaro. Acontece que durante toda a sua atuação no poder público, Moro despendeu um enorme esforço contra o Estado de Direito e, nas palavras da procuradora Monique Schecker, sempre violou o sistema acusatório. Moro não liga, passa por cima. Eu acho que atualmente tem um cara aí também que a direita brasileira mesmo, não quer nem falar o nome dele. Os atropelos de Sérgio Moro são discutidos no STF e no CNJ, pelo menos desde 2005. 2005 não tinha Lava Jato. Quando a sua trajetória do judiciário brasileiro ganhou projeção no famoso escândalo do Banestado e as famosas contas CC5, uma verdadeira intentona contra o Estado de Direito e um vale-tudo persecutório. Lá ele mandou a Polícia Federal oficializar a todas as companhias aéreas para saber os voos em que os advogados de um investigado estavam e determinou a gravação de vídeos de conversas de presos com advogados e até familiares usando como justificativa a presença de traficantes no Presídio Federal de Catanduvas, ou seja, uma clara escaramuça com viés de criminalização da advocacia. Esse cara aí tem todos... faz tudo contra esse cara. Tudo que puder fazer, até o advogado a gente vai atrás dele. Cara, assim, relaxa um pouco aí, irmão, tá? Vamos no passo a passo. Até as passagens aéreas do advogado, pô, um cara foi e não deixou de ir. Calma. E hoje a gente vê, né, as coisas que foram feitas contra a direita. Esse cara aqui abriu a porteira. Abriu a porteira do judiciário brasileiro. É interessante que Alberto Youssef conseguiu um acordo com Moro e escapou da prisão no caso Banestado. Para alguns anos depois, Youssef voltar a cometer delitos na Lava Jato. Youssef e Moro têm uma história de vida juntos, né? Bem interessante. Contra a liberdade de imprensa. Moro, enquanto chefe da Polícia Federal, colocou a instituição para investigar movimentações financeiras do jornalista Verdivaldo, por causa das matérias da Vaza Jato e tudo mais. E é isso que eu digo falando, galera, se a gente está incomodado com tudo que vem acontecendo com a gente tem que se debruçar sobre esse tipo de questão. Porque no Brasil essas coisas também já aconteceram no passado. E não vai ser assim, vamos pedir um impeachment de um ministro do Supremo. Não é só isso. O sistema judiciário ele precisa ser rediscutido. Uma reforma do judiciário. Alguns freios e contrapesos precisam ser inseridos. No auge das publicações das reportagens da Vaza Jato, lá do Intercept, uma portaria publicada no Diário Oficial da União deu poderes para delegados federais que estavam submetidos às ordens do ministro Moro abrirem processo de deportação. Não fez, mas é muito estranho. Se fosse com alguém da direita, a gente ia ficar se perguntando. Outros esqueletos no armário. Moro ainda terá a oportunidade de explicar durante sua campanha episódios, no mínimo, controversos, como o caso envolvendo o escritório do advogado René Ariel Dotti, contratado pela Petrobras para atuar como assistente de acusação do Ministério Público Federal em ações penais da Lava Jato, da 13ª Vara, que contou com a atuação de Carlos Zuccolotto, padrinho, amigo e sócio da mulher de Moro, então juiz titular da Vara. Segundo Rodrigo Tacla Duran,
ex-funcionário do Odebrecht, o Zucoloto prometia melhores condições para ele nas negociações para um eventual acordo com os procuradores da Lava Jato em troca de 5 milhões. Se a CPI, que eu falei para vocês, meu amigo, rolou só de habeas corpus, uma quantia boa, mas todo mundo que ia lá levava um advogado. Tinha gente que ia com 3, 4 advogados. Você acha que aqueles advogados que estavam ali é quem? Recém-formado? Eu caí para trás. Eu falei, meu amigo, dá para eu sobreviver uns 5 anos aqui na Austrália convertendo para dólar com esse valor. Fácil. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Zucoloto. Imagina na Lava Jato então, né? Isso daí. Imagina na Lava Jato. E o Zucoloto tava lá na festinha do Moro. Vergonha na cara? Zero. Nem faz questão de esconder. O Luiz Nassif, cara de esquerda, é a esquerda que fica procurando essas coisas, né? Sérgio Moro posa ao lado de Carlos Zucoloto durante ato de filiação ao Podemos. Zucoloto é um esqueleto no armário de Moro. Foi acusado de cobrar propina de Tacla Duran para facilitar acordo de delações. Ele e Moro negaram as imputações. Mas acho que aquela coisa, né? O Moro poderia evitar. Ele que fala tanto no combate à corrupção. E com tudo isso daí que vem acontecendo, que a gente vem comentando, eu falo, gente, a gente tem que discutir esse tema, temos que discutir esse tema. Ontem me aparece daqui, ó. Carlos Vereza defende Moro e diz que ele é a única via, única. Peço ardentemente que a partir de 2022 tenhamos na presidência da República uma biografia, um homem íntegro, o eterno juiz do povo desse país, o juiz Sérgio Moro. Recentemente um monte de deputados, né, da direita compartilhando aí o Vereza. É o que eu digo, né? Pô, o deputado quer compartilhar as coisas, compartilha, mas também foca na divulgação do próprio trabalho parlamentar. Olha, essa PL que eu fiz, ó, preciso de apoio. Cobra, tenta manter o assunto vivo. Não, tá lá divulgando porque o vídeo do Vereza na época viralizou, que ele falou do caso do Maurício do vôlei. Aí todo mundo compartilhando, né? Pra pegar o engajamento na rede. Já subiu no barquinho do Moro. Conhecido, todo o Brasil conhece esse cara. Aí você vê aqui, ó, Milton Neves. Também conhecidíssimo. Como quem não gosta do Lula ama o Moro, então o ex-juiz top e sacaneado no ministério não pode ter só 3%. Analisem. Aí, olha o que o cara diz, o Tanaco. Ele foi sacaneado, Milton. O cara foi conivente com a prisão de senhora na praça e trabalhador que queria trabalhar. Quando a STF acabou com a Lava Jato e soltou Lula, ele foi elogiar a decisão dos ministros. Moro é Lula. Ele não chegou a elogiar, mas ele defendeu o Fachin publicamente no dia 12 de março, em seu Twitter. Aí o Milton Neves vem e diz, ó, ora, delírio. E sabe o que eu acho interessante tudo isso daqui? Essa fala do Milton Neves quando ele diz, ora, delírio, eu só vejo aquelas pessoas que quando você conversava com elas em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, quando você começou a entender de política, que você descobriu que Fernando Henrique Cardoso era de esquerda, que o PSDB era de esquerda, você falava, cara, o Fernando Henrique Cardoso é de esquerda. Eu falava, você tá delirando? Você tá maluco. Sabe aquela galera que até hoje acha que o PSDB é de direita? É o pessoal que acredita no Moro. Sabe aquele pessoal que falava que Foro de São Paulo é maluquice, que o Foro de São Paulo não existe? Aí você ia mostrar uma foto. Cara, olha aqui a foto. A foto, ó. Aqui, olha atrás aqui, ó. Foro de São Paulo. Não, é maluquice. Não existe comunismo. Sabe aquele pessoal, o fantasma do comunismo? Sérgio Moro causa esse mesmo fenômeno na sociedade brasileira. A mesma sociedade que diz que a mídia mente, que a mídia é de esquerda, eles não acham nada estranho de ver a mídia defendendo o Moro. Nada estranho. Eles não veem nada de estranho o Globo ter tornado o Moro um herói. Não vê nada de estranho. Nada. Cara, nada. Ive, não, mas se a Globo tá contra, então é porque é bom. A Globo tá a favor do Moro. Até 2022, muita gente vai subir no barquinho do juiz. Muita gente. Se subir realmente um monte de gente, a candidatura dele encorpar, eu até acho que ele venha presidente, mas ainda acho que Sérgio Moro será candidato ao Senado.
Por outro lado, a gente vê aqui o Igor Araújo, o lutador. Acho que apanhou muito na vida, né? Conhece a dureza que a vida tem para ofertar. Sabe o que realmente é um homem de fibra e uma Maria Mole. E fala o seguinte, ó. Eu não votaria no Moro. Aplaudirei ele eternamente pela Operação Lava Jato, mas fora dela ele se mostrou um oportunista. Se ganhar, adorei esse apelido, será um Aécio Neves que passa no antidoping. Moro, se ganhar, vai ser um Aécio Neves que passa no antidoping. Será uma imagem para o sistema que governará. Será só o Biden brasileiro. E eu acho que não ganha. Também acho que não vai. Mas vale muito a pena discutir. Sabe, assim, a galera que sobe no barco do Moro, acreditando, e o discurso anticorrupção, meu Deus, você vê a imaturidade política dessa galera. Por outro lado, nosso amado presidente Jair Messias Bolsonaro está aí se movimentando. Matéria aqui que fala sobre o PL, você vê, ó, após derrotas no Senado, Bolsonaro quer definir nomes de candidatos do PL em 2022. Fontes me dizem que Bolsonaro realmente tá focado. Sabe, agora que a ficha caiu a ficha, assim, não, beleza, não é mais só ser presidente. Não é, eu entendi. Eu apanhei tanto nos últimos 3 anos que não é só eu vencer. Eu preciso de uma base no Senado, eu preciso de uma base na Câmara Federal. Preciso, a todo custo. É essencial para eu conseguir governar e colocar esse país, sabe, nos trilhos. E tá trabalhando por isso. O estado de São Paulo ainda tá um empecilho. Bolsonaro tá aí, o pessoal tá falando, tá se movimentando, conversando com o Valdemar, tá incomodado. O Valdemar não tá querendo abrir mão de apoiar, porque já deu a palavra e tudo mais. Espero que reconsidere. E diz, o presidente Jair Bolsonaro disse a Valdemar que quer reforçar a bancada do partido no Senado. O PL tem hoje 4 senadores. O presidente não quer repetir no próximo mandato, disse, as dificuldades enfrentadas com os atuais senadores. Além de ter medidas barradas na casa, ele enfrentou uma CPI que lhe causou muito desgaste. Bolsonaro solicitou a Valdemar que dê a legenda no Distrito Federal, a Flávia Arruda, para que ela dispute o Senado. A exemplo do Distrito Federal, Bolsonaro quer indicar outros nomes para disputar o Senado. Ele acredita que conseguirá, com os eleitos e os atuais senadores da base, um grupo que lhe facilite a vida a partir de 2023. Um dos compromissos do PL é passar com o presidente os nomes que disputarão o Senado. Foi uma de suas condições para se filiar ao partido. Não vai se não for assim. Essa matéria aqui diz mais sobre Bolsonaro do que sobre Ciro Nogueira. Diz mais também sobre a imprensa e as pesquisas eleitorais. Aí que Bolsonaro tá derretendo. Ninguém vota em Bolsonaro. Ninguém apoia Bolsonaro. Não, ninguém é desse cara. Ninguém quer. Bolsonaro está sendo rejeitado por todos os partidos. Metrópolis aqui informa, né? Sem Bolsonaro, o PP tentará ter 10 deputados a mais do que a atual bancada. Direção do PP diz que terá que trabalhar com um cenário mais realista após perder Bolsonaro para o PL. Quer dizer então que se Bolsonaro fosse, ia conseguir aumentar e muito o tamanho da bancada, né? Eleger, quem sabe, 80 deputados em um único partido. Rapaz. Mas segundo toda a imprensa brasileira, Bolsonaro não traz voto para ninguém. Ter a imagem associada a Bolsonaro não ajuda em nada. Ninguém do Brasil, só os bolsominions malucos votam em Bolsonaro. Mas você vê aí, né? Um dos líderes do famoso Centrão, aquele grupo que não importa quem tá no governo, ele vai sentar e vai conversar. Tava doidinho para ter Bolsonaro no partido. Doidinho, rapaz. Mas segundo a imprensa, né? Acabou. Lula vence no primeiro turno. E é isso, essa matéria. A foto tem a da Bia, porque dá a entender que a Bia vai pro PL. Eu acho que a Bia realmente deve seguir o caminho do PL. E fala o seguinte, ó, antes críticos ao Centrão, deputados bolsonaristas preparam entrada no PL. E a resposta deles é bem básica, é o seguinte, a gente vai para onde se não for um partido do Centrão? A gente vai pro partido da esquerda? É isso que vocês querem que a gente vá? Independente do partido, vocês vão criticar qualquer um. E eu gostei de ouvir a fala aqui do Coronel Armando. Ele fala o seguinte, ó, o deputado Coronel Armando diz que se trata de uma espécie de frente ampla de centro. Ainda que eu não gosto desse nome de centro, mostra que estão
se movimentando, essas pessoas ao redor de Bolsonaro, para criar um grande grupo, a mesma coisa que o José Disseu está fazendo nos bastidores, tentando aí colocar 206 pelo menos, para impedir qualquer PEC de avançar durante 4 anos. Parece aí que a direita brasileira também vem se movimentando nesse, a gente tem que se juntar, senão vai apanhar e muito a partir de 2023. Aí você vê com vários partidos, em especial o PP, e que o projeto envolve até a recondução do Arthur Lira à presidência da Câmara em 2023. Sob a contradição em estarem ao lado de políticos que criticaram no passado, Armando colocou a culpa no presidencialismo de coalizão. Ele diz, eu vim do meio militar, cheio de expectativa. Quando se vê, se não fizer aliança, não se aprova nada. Eu ainda fico muito triste em ver que várias pessoas nas redes sociais esperam de Bolsonaro aprovar projetos sem votos. É como assim, não, Bolsonaro, por que esse projeto não está aprovado? Sendo que quem aprova o projeto é a Câmara e o Senado. Pô, Bolsonaro, por que esse projeto não foi aprovado? Por que você não fez isso daí? Pô, porque o Congresso rejeitou. Não importa. Faz aí na caneta, uma canetada, sabe? Imponha. As pessoas às vezes não conseguem entender que no final do dia o voto do deputado do PSOL tem o mesmo peso do voto de Eduardo Bolsonaro. Vale um, apenas um. Como ele falou aí, né? É o tal do presidencialismo de coalizão. Ou a direita para, senta, respira, tenta refletir sobre o cenário atual, tentar entender realmente, né, esse mecanismo decisório, identificar as forças que compõem essas decisões e tentar posicionar a base da direita, os conservadores, de forma que a gente seja uma das forças mais importantes nessas decisões, não vai. Aí é ficar realmente esperando uma utopia e tudo mais. Eu não acho que vai. E aí vamos falar das redes sociais, tem muita coisa pra gente falar. Ontem saíram várias matérias, nos últimos dias saíram várias matérias. Eu até mostrei uma no final do vídeo, acho que de anteontem, mas não deu pra mostrar, não teve tempo, mas vamos lá. Essa daqui é de ontem. Quando eu vi essa chamada aqui, eu falei, ih, rapaz. Conexão Bolsonaro-Trump ameaça eleições brasileiras, destaca New York Times. É sério isso? Mais uma vez essa ladainha, ameaça as eleições. Agora vem internacionalmente. Brasileiro já questiona a legitimidade, blá blá blá, e para isso tem ajuda dos Estados Unidos na extrema-direita. Olha aquelas palavras gatilho de extrema-direita. Em extensa reportagem de Jack Nickas, que passou a concentrar a cobertura de Brasil, o New York Times publicou como submanchete digital nesta quinta a conexão Bolsonaro-Trump que ameaça as eleições brasileiras. Logo abaixo, com números em queda nas pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro já questiona a legitimidade da eleição do próximo ano. Ele tem a ajuda dos Estados Unidos. Essa aqui é a matéria. Só olha esses 2 parágrafos. O texto lista as mensagens de apoio e os encontros do ex-presidente Trump e seu assessor Bannon, olha o Bannon, além de parlamentares republicanos como Mark Green, com representantes e familiares do governante brasileiro. Olha aquela narrativa que a imprensa criou lá atrás, que vai ter aí via Telegram, esse pessoal dispara em massa, já visando 2022. O círculo de Trump se aproximou de outros líderes da extrema-direita, escreve Nickas, mas os laços são mais fortes e o que está em jogo é talvez maior no Brasil. Não só politicamente, mas pela aproximação entre empresas. A impressão minha, o cara lá do Getter ficou barrado aí na hora de ir embora, né? Será que ele tá falando disso daí já? Porque o Getter tá funcionando no Brasil? Vocês sabem que essas matérias, não importa se as pessoas estão lendo ou não. Essas matérias, ela tem o intuito de servir de base para ações judiciais. Olha o que aquela matéria da Patrícia Campos Melo levou. A chapa Bolsonaro-Mourão ser julgada pelo TSE, podendo ser cassada. Não importa se você leu ou não. Aí você vê.
Desinformação cerceia o direito do eleitor. Diz Fachin. Deu entrevista, só quero trazer uma pergunta e uma resposta. A propagação dessas notícias falsas e de maneira massiva já provocou impactos em pleitos realizados em outros países? E o Fachin responde: a produção de desinformação em escala industrial tem sido reproduzida por efeito mimético em competições eleitorais de todo o globo. A questão ainda carece de algumas respostas, como o dimensionamento da capacidade específica de modulação de votos. Os efeitos negativos, no entanto, revelam-se claros e tangíveis e extrapolam o contexto eleitoral. A cereja do bolo está por fim. Damos por certo o fato de que a desinformação é elemento responsável por outras espécies de danos sociais, entre os quais o incremento do radicalismo e da violência política na esteira de um processo de polarização. Gente, a gente está vendo nas redes sociais, a gente vê que Moro diz que a gente tem que unir o Brasil e tudo mais. Até quando começarem aí a empurrar a narrativa que a polarização está crescendo? Ó, a polarização está crescendo, a polarização está crescendo, a polarização está crescendo. E você vê, ó, damos por certo o fato de que a desinformação é elemento responsável por outras espécies de danos sociais, entre os quais incremento do radicalismo, blá, blá, na esteira de um processo de polarização. Ou seja, ó, desinformação gera polarização. Desinformação gera polarização. Beleza. Olha só, gera polarização. Você está dirigindo seu carro. Vamos fazer uma analogia. Você está dirigindo seu carro. Daqui a pouco você está vendo assim, plop, 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 e você solta o volante, aí o carro puxa para um lado. E você está devagar, você vê um som assim, pneu furou. Pneu furou. Aí você vai, você não encontra nada, mas você vê que tem um buraco. Se tem um buraco é porque atrás tinha um prego. Ou tinha alguma coisa que rasgou o pneu. Aqui é o mesmo caso. A polarização é o furo no pneu. Se o pneu está furado, se o Brasil está tendo polarização e a polarização do Brasil está crescendo, é por quê? Porque está tendo desinformação. O crescimento... Olha só, para você diagnosticar a presença da desinformação no país, é só você olhar o crescimento da polarização. O que causa polarização é desinformação. Você faz uma lógica reversa. Tá entendendo a maldade? Tá entendendo a maldade? Tá entendendo a maldade? Saca? Só pensa. É igual você andar debaixo do sol. Aí você fala, pô, minha pele tá quente. Por que minha pele tá quente? Ah, porque o sol tá lá em cima. Pô, tá polarizando. Por quê? Porque o sol tá lá em cima. Porque a desinformação tá lá em cima. Por termos que investigar a desinformação. Ah, tem outra pergunta. Eu pensei que só tinha uma só. Recentemente o TSE sinalizou que adotará posições mais duras contra a propagação de informações falsas. Quais outras medidas o senhor observa no horizonte da corte? Se havia dúvidas quanto ao enquadramento de desinformação no arco proibitivo das práticas de abuso de poder, essas dúvidas não existem mais. E desinformação é abuso de poder. Ou seja, nesse contexto, pode perder o mandato, pode ser cassado, ficar inelegível, pode até acabar preso. E não para por aí. Olha essa matéria. Provocada pela imprensa, saiu na madrugada já de hoje, às 4 horas da manhã, na Folha de São Paulo. Na esteira de tudo que vem acontecendo. Fiscalização de postagens, né, que envolvem ódio nas redes sociais, não entende português, sugere ex-funcionária do Facebook. Não entende português, meu Deus. Precisamos tomar cuidado. O Facebook tem sistemas de inteligência artificial e equipes humanas que trabalham para detectar e remover posts contrários às diretrizes da rede social. Último parágrafo. Documentos revelados por Haugen até agora mostram a dificuldade da plataforma em priorizar recursos para países fora da América do Norte. A Índia, um dos principais mercados do Meta, né, o novo nome, não recebe recursos suficientes para as 22 línguas oficiais do país. E, segundo a Haugen, o Brasil pode ser vítima do mesmo problema. Olha só,
Olha só, olha o que o Fachin falou, né? Que a desinformação causa radicalismo e polarização. Ela está falando que aparentemente pode ser um problema do algoritmo que diz que daquilo outro não tem como medir. Não tem como medir se o algoritmo está combatendo ou não esse tipo de discurso. Mas se esse discurso existe e tudo mais, é desinformação. É desinformação que está acontecendo aqui nesse país. A gente sabe disso. A gente está fazendo um diagnóstico indireto. Uma das coisas que mais dissemina conteúdo violento é o fato de pessoas recompartilharem em grandes grupos. Ó, pode enviar mensagem para grupos, o que eles querem pedir o WhatsApp fazer nas eleições de 2022. Ele viraliza dessa forma. Desconfio que o português do Brasil não seja bem amparado pelos sistemas de segurança. Ela se refere à inteligência artificial da plataforma. O Brasil aparece em uma lista dos países considerados prioritários para ações de combate ao uso nocivo da plataforma. O Brasil é prioritário. Por que será, né? Eleições ano que vem. E o tema: Movimento Ministério Público Federal no Brasil. Autoridades brasileiras expressam a mesma preocupação sobre investimento em ferramentas de inteligência artificial dedicadas ao Brasil especificamente. Você vê, ó, o MPF instaurou um inquérito nessa terça e solicitou ao Face que informe qual o percentual das remoções de conteúdo da plataforma em decorrência de análise humana, se a rede opera com inteligência artificial adaptada ao idioma português, nas ações de detecção e remoção de conteúdo, blá blá, quanto investiu nos últimos 3 anos para mitigar práticas organizadas de produção e circulação de conteúdos que veiculam desinformação e violência digital no país. O inquérito deve investigar a postura das principais redes sociais e aplicativos de mensagem no Brasil no enfrentamento às notícias falsas. E aí, também está acontecendo que o TSE cobra código de conduta das plataformas e vai monitorar o Telegram. Se tem um código de conduta, você consegue saber, olha só, você pede o código de conduta, aí o cara te dá. E você tem algumas coisas na sua mente, que você fala, ó, pô, peraí. Vamos pegar um exemplo aqui. Posto de gasolina. Você não quer que a pessoa use o celular, por algum motivo. Aí você fala, ó, código de conduta que diz que o celular pode causar uma falha e tudo mais. Então, assim, até questão de segurança. Então, se você for pego utilizando o celular, você será punido e tudo mais. Então, você faz isso para forçar com que o cara não utilize o celular. Regras de compliance. Se você quer que as plataformas atuem de uma forma específica, você pede um código de conduta, você dá uma lida, e aí você pode tentar colocar assim, ó, não pode usar o celular porque senão tem faísca e tudo mais. Você coloca lá algumas regras, você fala assim, pô, esse código não tá bom, não tá ajudando a manter a saúde da democracia brasileira. Vamos aqui que a gente vai trabalhar junto com vocês. Vamos trabalhar juntos. Vamos fazer o verdadeiro código de condutas dos iluminados brasileiros para as eleições de 2021. Uma das resoluções planejadas para o próximo ano vai endurecer as regras para que plataformas digitais tenham mais responsabilidade para conter a disseminação de mentiras. A ideia é que cada uma delas tenha políticas de conduta para candidatos e atores influentes nas eleições de 2022. Você cria um código de conduta que na verdade você quer, conter danos. Nenhum candidato passar muito do ponto, né? Ou talvez vai ficar de uma forma que, quem sabe, fica tão maleável e aberto e genérico que qualquer um pode ser encaixado dentro do que está acontecendo. Além de novas medidas que serão adotadas, decisões recentes do TSE sinalizam que o cerco às notícias falsas nas eleições de 2022 será maior do que foi em 2018. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, zero. Isso eu achei isso aqui bem interessante. Na esquerda, Lula é o preferido entre os que se informam pelo WhatsApp, diz pesquisa. E a gente viu no passado que o WhatsApp desativa contas ligadas ao PT por disparos de mensagem em massa. Será que tem alguma ligação uma coisa com a outra? Não sei. E olha isso daqui. Presidente da Frente de Economia Digital pede a Lira freio no PL das fake news. Conversei com quem eu conversei e ninguém consegue bater o martelo. Não consegui conversar com nenhum dos deputados bolsonaristas. Isso daqui é estranho. Por quê? Essa Luísa,
Ela foi aquela mulher que saiu do PTB porque tava gravando a reunião até pra Globo. E agora ela tá no PSD do Kassab. E ela tá pedindo pra pisar no freio. Pisar no freio. Essa pele tem que esperar mais um pouquinho. Tá indo com muita pressa. Lira não faz isso. Aí eu não sei se ela realmente quer pisar no freio pra gente derrubar essa maluquice, que do jeito que tá não dá, tá muito genérico, ou se tá na maldade. Eu acho que ela tá na maldade, mas é no achismo. Eu fico ainda achando mais porque eu vejo o seguinte, ó. Canziani levou para a reunião com Lira representantes das empresas Face, Insta, Google, TikTok, Twitter, Kawaii, tudo mais. Sabe, é muito trânsito. É ter muita abertura, sabe? Muitos conhecidos importantes. Não sei. Tá indo aí. O pessoal tá se movimentando. 2022, a gente já viu esse ano, né? Esse ano a gente já teve um aperitivo bom do que pode acontecer no âmbito das redes sociais. Enfim. CPMI das fake news também vai voltar. Tentar comentar aqui rápido. Projeta carona em CPI da pandemia e deve mirar eleições. Um dos focos do colegiado deve ser o enfrentamento à produção e disseminação de notícias falsas ao longo das eleições do ano que vem, afirmou aí o Ângelo Coronel. Em princípio, está acertado retomá-la em fevereiro. Se utilizar realmente todo o período disponível para funcionamento, a previsão é que a CPI quase adentre a votação do primeiro turno do pleito. Não precisa entrar na votação, né? Mas já entra o período de campanha. Só tem besta. A CPMI vai servir para a gente evitar fake news e disparos em massa nas eleições de 2022. Seria como contenção. Ou a gente sai com a legislação dura para combater e criminalizar os praticantes de mentiras, ou essa pandemia digital vai perdurar. O deputado federal, o Felipe Barros, né, fala o seguinte, ó, tudo que foi comprovado na CPMI das fake news é que a própria CPMI é uma fake news. Nos bastidores, esse novo foco no ano que vem é tido como uma forma de se tentar diminuir a resistência dos governistas à CPMI. O vice-presidente da comissão, por exemplo, é o Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Há uma expectativa de que ocorra uma dança das cadeiras na formação da CPMI, ou seja, uma troca significativa de parlamentares que a compõem atualmente. As mudanças são esperadas pelo fato de que a oposição deve reforçar vagas em aberto, enquanto o governo deve buscar reforçar sua presença por meio de partidos do Centrão, agora mais ligados ao Planalto do que no início dos trabalhos da comissão. A mesa diretora não pode ser mudada. Hoje ninguém se arrisca a dizer quem tem mais força dentro da CPI diante do cenário diferente no Congresso. Você vê que essa matéria deixa em aberto. E com o que eu conversei, está em aberto também. Não tem ainda como bater o martelo. A mesa não muda. Quem é a mesa? Ângelo Coronel, presidente. Lídice da Mata, relatora. E o Ricardo Barros, vice-presidente. O vice-presidente, é o líder do governo. Tá com moral grande com o Bolsonaro. Até emplacou aí um cara no TST, Tribunal Superior do Trabalho. O pessoal tem que trabalhar por isso. Aí eu pergunto a vocês... Se nesse momento... Olha só, vamos botar um cenário pra gente... Vamos tentar botar um cenário otimista. Cenário otimista. Cenário muito otimista. Vai que realmente assim, essa aliança com o Centrão, sabe? Ela deu uma prosperada um pouquinho, tudo mais. E aí essa CPI, realmente assim, ó... Ela começa a investigar os verdadeiros casos de discurso de ódio que a gente vê aí que a esquerda pratica e tudo mais. E começa a realmente levar a discussão, mostrar o que foi a perseguição contra o pessoal da direita. Será que esse pessoal que joga tanta pedra em Bolsonaro iria falar, Bolsonaro, nesse ponto aí, quem sabe valeu um pouco a pena. Isso é tudo suposição, a gente não sabe se isso vai acontecer. Mas aqui eu fiz questão de trazer, eu cortei basicamente tudo. Tem senadores, deputados, à esquerda estão todos os titulares e à direita estão os suplentes. É uma CPMI, ou seja, tem senadores e deputados. Não só tem deputados. O Senado é muito complicado. Mas você vê, como titular, tem o Eduardo Gomes. O Eduardo Gomes é pró-governo. O Esperdião Amin também são pró-governo. Está lá o pessoal do Banco de Reservas. Aqui na bancada, Unidos pelo Brasil, MDB, Republicanos e PP.
Aí você vê aqui, ó, nessa PDT Cidadania Rede, Alessandro Vieira, oposição total, Elisiane Gama, oposição total, 2 titulares e o Contarato ele vem. Então aí já tem 3 que vai descer a pancada e 3 que bate, sabe bater. Aí você vê outro bloco parlamentar, Soraya Tronic, já virou oposição. E o Roberto Rocha, não faço ideia. Flávio Bolsonaro é suplente desse grupo. Seria interessante tentar e pegar, né? Mas acho muito difícil pegar a vaga do PSDB, lutando PSL. Aí você vê, ó, Danilo Coronel titular, Nelson Trade, os reservas desses dois também, meu Deus do céu. O bloco do PT, não precisa nem comentar, né? É o bloco do PT. Aí o do Podemos, quem tá o Stevenson, até então se posicionava mais ao lado do governo. E aí você tem os titulares no âmbito dos deputados. Aqui, ó, pessoal do PP, MDB, PCdoB, PSOL. Essa Luziane Lins aqui, ela até usa o material do Alexandre Frota que vem do Luciano Ayan. Enfim, passou até um pouco de 1 hora, né? Tem um pessoal aqui, os nossos bolsonaristas que a gente conhece, Marcelo Ramos. Esse daqui pode conversar com o Valdemar, né? Valdemar, Marcelo Ramos não dá. Não dá. Enfim, Russomano, Frota, todo mundo aí. Não vai dar tempo de mostrar, a gente comenta amanhã as matérias aí, ó. JBS pagando uma matéria do Yang. Estranho, hein? JBS, Net Zero, o que é que tem isso daí? Net Zero. Outra no Globo. Outra na Globo. Outra Folha de São Paulo. O que é que tá acontecendo? E como isso tudo se junta com o SG, Compliance e tudo mais. Por hoje é isso. Dá aquela curtida, aquela compartilhada e, obviamente, a gente se vê amanhã. Se você gosta do meu trabalho, considere me apoiar ou sendo membro do canal ou pelo Patreon. E é isso. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.